Meu nome é Sandra, minha primeira formação é letras, português e inglês, depois eu fiz pedagogia, especialização em psicopedagogia, literatura infanto-juvenil, e agora eu estou cursando neuropsicopedagogia. E fiz também o curso de alfabetização baseado em evidências. E nesse curso de alfabetização baseado em evidências, nós temos esse manual aqui, o PNA, Plano Nacional de Alfabetização, e para fazer esse manual, pode pôr o slide aí para mim, por favor. Então, a Política Nacional de Alfabetização foi feito estudo com pessoas técnicas. Então, o governo passado, ele se preocupou em pesquisar com especialistas para criar a Secretaria de Alfabetização e fazer uma política de alfabetização para tentar melhorar os índices do nosso país, que são sempre muito baixos. Então, no próximo slide aí, vocês vão ver que participou desse documento, né? Eles fizeram audiências com o Conselho Nacional de Educação, né? Com os componentes do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED. O Conselho Nacional de Educação, eu esqueci de colocar aí, é o CNE, e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime. Então, essas pessoas foram consultadas e participaram das audiências para que houvesse essa proposta do plano da Política Nacional de Alfabetização. No próximo slide, nós vamos ver aí os índices, o ranking, né, do Brasil. Então, ó, em 2016 houve uma avaliação e os alunos ficaram em leitura 54,73% abaixo, né, do que seria o mínimo necessário. Então, mais da metade dos alunos estão com a leitura insuficiente. Na escrita, 33,95% dos alunos. Aí vão falar, mas quem sabe ler não sabe escrever? Ou a pessoa sabe escrever, mas não sabe ler? Porque a leitura não é simplesmente você decodificar, você tem que compreender o que você está lendo, né? E tem que interpretar também. E 54,46% dos alunos com níveis insuficientes em matemática. Então, nós vemos que mais da metade dos alunos estão muito ruins, tanto em leitura quanto na matemática. No próximo slide, eu coloquei para vocês o ranking internacional dos países que compõem a OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, o país melhor avaliado, que está acima do nível médio da OCDE é Singapura. O Canadá e Hong Kong também estão acima da média, mas Singapura está em primeiro, tanto em leitura quanto em matemática. O Brasil, né, no ranking de 70 países, está em 59º lugar em leitura. E na matemática, lá, é Singapura, depois vem Hong Kong e Macau, que estão acima da média da OCDE, e o Brasil está em 65º lugar. Então, veja como que o nosso país está muito abaixo, muito ruim, não está nem na média, né? Então, isso traz consequências para o país como um todo, não só para as pessoas em si que não são alfabetizadas, que não têm o mínimo para leitura ou para as operações básicas de matemática. Aí, no próximo slide, eu coloquei para vocês que houve o PNE de 2014 a 2024, que é o PNE, o Plano Nacional de Educação, vigente, tá? Ele foi prorrogado até o ano que vem, até 2025. Então, a meta era alfabetizar todas as crianças até o fim do 3º ano fundamental 1. Só que se a gente usa um bom método de alfabetização, em um ano você consegue alfabetizar. E mesmo colocando essa meta aí até o 3º ano, nós não conseguimos chegar em bons resultados. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. Nós não conseguimos. Erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir a taxa de analfabetismo funcional em 50%.
E por que a gente não consegue? Por que o Brasil continua sempre nos níveis tão baixos assim, né? Vamos para o próximo slide? Aí nós vamos ver. Então, eu fiz aí para vocês uma linha do tempo, de alguns históricos, dos marcos históricos. Antes de acompanhar essa linha do tempo aí, eu queria contar um pouquinho, eu vou contando um pouquinho da minha história, da história da minha família, para vocês entenderem. Então, vamos voltar lá antes ainda da história da minha família, nos primórdios. Quando o Brasil foi descoberto, quem que vieram aqui, né, para ensinar os índios? Vieram os jesuítas catequizar os índios. Então, eles ensinavam a língua porque eles queriam ensinar a Bíblia, então ensinavam os índios a ler e escrever. Ensinavam, sim, a língua portuguesa, não tinha tanta preocupação de ensinar a cultura e a língua nativa dos indígenas, né, eram várias tribos. Mas eles tinham uma preocupação cristã, porque era a visão judaico-cristã do mundo ocidental. Então, eles passavam isso porque era isso que era vivido no mundo até então. Depois, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil. Então, nós já perdemos essa questão da preocupação com a educação, né, do povo brasileiro. Porque havia interesses, sempre interesses políticos e econômicos externos. Bom, depois disso aí a gente vai avançar bastante, quando vem em 1808, a família real vem aqui para o Brasil, e aí sim, não veio só o rei e a rainha, veio toda a corte de Portugal, então eles começaram a se preocupar realmente em criar um programa de educação aqui no Brasil, e de qualidade, porque era justamente para os nobres e as pessoas da alta sociedade. O problema é que o povo em si não tinha condições de ter acesso à escola, então ficou muito elitizado. Aí eu vou avançar bastante lá para 1950, mais ou menos, que quando a minha mãe, meu falecido marido, estudaram. Ele era uns 3 anos mais novo só do que minha mãe. Minha mãe, ela estudou na escola rural, né, porque ela vivia numa zona rural, até a primeira série. Depois o meu avô veio para São Paulo, no sonho de ir para a capital para ganhar mais dinheiro, vendeu as terras e ficou sem nada. Então, aí minha mãe teve que trabalhar, então já começou a ficar tudo mais difícil, só que essa evasão, né, da zona rural, esse êxodo rural, foi muito grande. Então, eu estou dando exemplo da minha família, mas isso foi acontecendo no país como um todo. E essas crianças não tinham acesso à educação. Eu dou exemplo da minha própria família. Minha mãe tinha que trabalhar, então como que ela ia estudar, né? Meu avô nem deixava e nem tinha tempo para isso. Hoje é proibido a criança trabalhar nessa faixa etária, mas naquela época não havia essa preocupação. E ainda eram poucas escolas. Minha mãe conta que tinha que andar muito longe, então realmente era elitizado. O meu marido, ele já morava no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, foi capital do Brasil até 1960. Então, ele tinha todo acesso, os professores dele eram os professores do MEC, que faziam os livros do MEC. Então, e ele conseguiu estudar até o ensino médio, um ensino de excelência, e era escola pública. Então, não era acessível a todos, mas os que tinham condições de estudar, eles saíam muito bem informados. Aí, vamos chegar na década de 70, quando eles quiseram popularizar toda a educação. Lógico, alcançou um número maior, foi alcançando, foi aos poucos, isso não é lógico de imediato, foi alcançando um número maior de crianças, porém, a educação já tinha caído, o nível de educação já tinha caído bastante em relação ao que era lá em 1950, 60. Aí, nessa época também, eles se preocuparam com a alfabetização dos adultos, porque os adultos, então, como eles não tiveram acesso quando eram crianças, havia muitos supletivos e eles criaram também o Mobral, né, que era o Movimento Brasileiro de Alfabetização. A minha avó, ela não teve acesso à educação quando era criança, porque ela disse que morava no meio da selva, que ela via onça, né, era bem interiorzão, eles estavam desbravando ali, meu bisavô. E aí, então, ela fez o Mobral, ela aprendeu a ler e escrever pelo Mobral.
Escrever ela quase não escrevia. Ela disse que não conseguia, né, porque tinha as questões ortográficas, então ela escrevia muito pouco, havia bastante erros, mas ela conseguia ler e conseguia compreender, sim, o que ela lia. Então, vimos que esse Mobral teve um ponto muito positivo, né. Aí nós vamos avançar, então, para a linha do tempo que está aí, ó, 1988. Então, quando foi feita a Constituição Federal, a nova Constituição Federal, quando saímos do regime militar e voltamos a ser um país democrático. Então, a Constituição Federal diz que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Vamos frisar aí, família. Então, a família, na verdade, é que deveria ser a principal responsável. O Estado não pode atrapalhar a família. O objetivo é que ele ajude a família. Eu me formei em 1994, em letras. Então, eu ainda peguei uma educação antiga. Ó. A gente acabou de fazer a Constituição, e aí eu me formei e comecei a dar aula, e daí já surgiu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que determina aí que no ensino fundamental, a formação básica do cidadão ocorra mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, estabelece a educação de jovens e adultos. Então, daí já não tem mais o Mobral, começou a ser o EJA, para os jovens e adultos. E aí nós temos essa lei de diretrizes e bases, ela é como se fosse um direcionamento, e tinha um manual para cada disciplina. Não era um currículo em si, mas dava um direcionamento do que os professores deveriam ensinar. E aí, em 2001, foi aprovado o Plano Nacional de Educação, referente ao decênio, que foi de 2001 a 2010. Então, eu já estava na sala de aula, e eu me lembro que até então as crianças eram alfabetizadas pela cartilha, né, eu fui alfabetizada na cartilha Caminho Suave, se a gente voltar lá para minha mãe, né, foi a cartilha Sodré, mas nessa época, de 2001 até 2000, não era exatamente a cartilha Caminho Suave mais, mas seguia-se um sistema de alfabetização baseado na sílaba, né, na silabação, como da cartilha Caminho Suave, era bem próximo, bem parecido. E eu me lembro de uma amiga falando, né, isso em 2018, ela falando, gente, quando era a cartilha, não ficava um sem ser alfabetizado. Não importava se a escola era numa área nobre ou se era num bairro mais simples, carente, não importava. As crianças, com a cartilha ou com o método de silabação, eles aprendiam a ler e escrever. Podia até depois não se formar. O que acontece é que, antes disso, nesse período, havia muita evasão. Então, além de não ser, né, se a gente voltar lá para a década de 50, não era acessível a todos, na década de 70, como havia repetência, muitas crianças acabavam abandonando a escola, justamente porque havia qualidade, então não era qualquer um que passava de ano. Quando eles fizeram esse Plano Nacional de Educação aí, e a Lei de Diretrizes e Bases, que foi em 96 até, começou que não podia mais repetir o aluno. Então, o aluno tinha que ser, eles falam de progressão continuada, mas, na verdade, a gente fala até que é uma promoção automática, porque o aluno não podia mais ficar retido. Então, só se ele tivesse muito ruim mesmo, primeiro começou assim, só se fossem 3 disciplinas. Depois, você ajuda, só por meio ponto não fica, por causa disso, aquilo. Havia um rigor extremo antes, que muitas crianças não conseguiam realmente, por vários fatores, e não se preocupavam em estudar esses fatores e ajudar essas crianças. Mas aí agora, tudo era motivo para, não, por meio ponto não pode, por um ponto também não pode. Se ele apareceu um dia na sala de aula, você já dá a nota 1 para ele, depois vocês aplicam umas atividades para ele recuperar. Então, não existia mais a retenção, embora os professores ficassem bastante frustrados e não aceitassem isso. Se os professores falassem, não, eu não vou aprovar esse aluno. Então, a direção reuniu o conselho e falou, nós temos que aprovar o aluno, e o aluno era aprovado. Então, os professores começaram a perceber que não havia
meio de você ficava desmoralizado, não havia meio de você reprovar o aluno, mesmo que ele não soubesse nem 50% da sua disciplina. Então, começou a ficar muito difícil a gente trabalhar exigindo dos alunos o mínimo necessário, né? E aí, eles mudaram notas. Eu sei que aqui no meu município tinha uma época que nem havia nota, como era de 0 a 10. Era insatisfatório, satisfatório e plenamente satisfatório. Então, era I, S e PS. E nem os alunos, nem as famílias, né, os pais, entendiam direito o que era esse I, esse S e esse PS. Então, principalmente os alunos do S, porque o I ainda, bom, não tirou nem 5, não conseguiu nem a nota 5. O S era do 5 até o 8,5, mais ou menos. Quer dizer, um aluno de 8,5 estava equiparado ao de 5, e aí era aquela confusão, eles ficavam, mas eu fiz mais que ele, então começou assim, muita confusão. Eu estou dando um exemplo aqui do meu município, né, mas eu sei que em muitos locais permaneceu nota, em outros locais também era nota A, B, C, D, E, F, quando eu estudei também era assim, mas pelo menos você sabia que o A era excelente, tipo 9 e 10, você sabia que o B era 7 e 8, agora, nesse sistema aí, não sabia nada. Eles voltaram atrás, voltaram a ter notas. Mas mesmo com as notas, assim, o aluno fez alguma atividade. Então, você valoriza tudo que ele fez. Ele fez um risco na folha, pôs um nome na prova. Então, você dá 1 para ele. Daí, veja quanto ele tem com as outras disciplinas. O problema é que ele não gosta de você, professor. Então, você vai ter que aprovar, porque ele não pode ficar reprovado só em uma disciplina. E antigamente, tinha dependência, ou se não passasse em uma disciplina, ele tinha que cursar novamente aquele ano. Então, foi ficando cada vez mais difícil você exigir qualidade. Então, agora nós tínhamos escola para muita gente, para muitos alunos, para as crianças, para os jovens, e foi aumentando o número de escolas. Porém, a qualidade caiu violentamente. Então, caiu assim, radicalmente, prejudicando todo o país, né? Bom, aí em 2003 foi criado o programa Brasil Alfabetizado, com o intuito de contribuir para a alfabetização dos jovens e adultos e idosos e elevar a sua escolaridade. E nesse mesmo ano saiu o relatório de alfabetização infantil, Os Novos Caminhos, elaborado por um grupo de eminentes cientistas a pedido da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. Chega à conclusão de que as políticas e as práticas de alfabetização de crianças no Brasil, bem como os currículos de formação e capacitação dos professores alfabetizadores, não acompanharam a evolução científica e metodológica ocorrida em todo o mundo. Isso é uma verdade. Porque se os índices estavam tão baixos assim, é porque não estava acompanhando os estudos. Aí no próximo slide nós vamos ver a continuação dessa linha do tempo. Em 2011, o documento Aprendizagem Infantil, uma abordagem da neurociência, economia e psicologia cognitiva, publicado pela Academia Brasileira de Ciências, corrobora a tese do relatório Alfabetização Infantil, os Novos Caminhos, e traz novas evidências. Apesar de ter esse estudo, apesar de ter essas novas evidências da psicologia cognitiva, isso não estava sendo aplicado nas escolas. Então, havia um distanciamento do que era estudado na universidade, do que era aplicado nas escolas de educação básica. Isso eu falo com certeza porque eu vivenciei isso. Aí, em 2012, veio o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Todo mundo só falava do PNAE, 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 PNAE. Então, a meta 5 do PNE, Plano Nacional de Educação, que estava vigente. Era o quê? Alfabetizar todas as crianças até o 3º ano, que já era, eu sempre achei isso um absurdo, porque se você pode alfabetizar uma criança em 1 ano, você leva 3 anos e ainda muitos alunos não conseguiam ser alfabetizados. Nem posso dizer método, porque antes, com a cartilha, existia um método sistematizado para alfabetizar, e depois não existia um método, existia, assim, uma intuição, você ia usando a partir do texto, depois nós vamos ter uma explicação pela colega melhor dos tipos de alfabetização. Então, apesar dos esforços e de fazer metas, os alunos, a maioria acabava sendo alfabetizado, mas não com boa qualidade, muitos não eram alfabetizados nem até o 3º ano,
E outros iam se arrastando até o ciclo 2, né, anos finais, hoje chamam Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e não conseguiam, e hoje ainda tem muitos alunos que chegam no 9º ano e não são alfabéticos. Isso é uma realidade na minha rede, mas no Brasil como um todo a gente sabe que é assim também, que acontece muito. Bom, aí em 2013 nós tivemos a primeira edição da Avaliação Nacional de Alfabetização, ANA. E em 2014 foi aprovado o Plano Nacional de Educação, PNE, referente ao decênio, né, que nós estamos, 2014, 2024, que é esse que eu falei, que foi prorrogado. Em 2017, nós tivemos promulgada a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Também nesse ano e no ano seguinte só se falou disso, de BNCC, e nós temos que colocar a referência do que nós estamos ensinando de acordo com a BNCC. Referência da BNCC, quando vamos fazer nosso plano de ensino. Em 2018, foi criado o programa Mais Alfabetização. Então, eles criam programas, os nomes são bonitos, mas não resolve o problema. Aí, no próximo slide, nós vamos ver o que eu deixei aí, o que um especialista disse. De um modo geral, é aceito em todo mundo que um dos propósitos da escola é ajudar os alunos a aprender a ler e escrever, reconhecendo assim a contribuição da alfabetização para o crescimento pessoal, mediante o uso eficiente da informação e a leitura de boa literatura, que muitas vezes não acontece na escola, porque nós temos livros assim de péssima qualidade. A alfabetização é considerada promotora de valiosas formas de entender o mundo e a nós mesmos. Por isso, uma alfabetização de má qualidade pode não apenas prejudicar os indivíduos, mas também afetar toda a economia nacional. Então, não é porque eu não sou alfabetizado que prejudica só a minha vida. Então, prejudica o país todo, a economia do país todo. Você vai num posto de gasolina, a pessoa não sabe te atender, você fala, põe até automático. Aí ele vai lá e continua enchendo, mesmo que já deu o automático. Você pede alguma coisa no estabelecimento comercial, numa padaria, a pessoa não entende o seu pedido, ou não sabe modificar uma coisa simples. Por quê? Porque ela não consegue ter essa compreensão. Então, vai prejudicando a economia como um todo. Se você não é bem atendido naquele estabelecimento, você não quer voltar, vai prejudicar o dono daquele estabelecimento. Então, olha como que prejudica, né? Estou dando um exemplo aí simples. E essa fala é do Roger Beard, professor emérito do Instituto de Educação da University College London, membro dos grupos internacionais que trabalharam nas consultorias no Brasil em 2003 e 2019. Então, o que eu queria destacar, no governo passado, eles tiveram todo um trabalho de fazer um estudo técnico, com colaboração de muitos especialistas nacionais e internacionais, mas infelizmente isso não foi aplicado. Foi aplicado nos municípios que quiseram. Por quê? Porque não é uma ditadura. Então, você sugere, você propõe e mostra a importância para que os municípios possam fazer a adesão. Muitas secretarias de educação de municípios aderiram a esse programa, mas muitos, infelizmente, por questões até ideológicas, rejeitaram isso, e em 2023, no primeiro dia do governo, foi extinta a Secretaria de Alfabetização.